nós vivemos, e você especificamente... Bom mesmo, hein? Cara, muito bom, cara. Você fez uma campanha em 18 num Brasil, cara, absurdamente polarizado. Sabe? Você acha, cara, que você teria vida mais fácil longe do PT? Eu acho. Meu sonho, Lula de fora do PT, cara. Não quero te tirar de lá, não, cara. Não quero mudar a sua vida, não. Só quero levantar uma discussão, entendeu? Deixa eu contar duas coisas pra vocês talvez não saibam. Sabe como que eu virei candidato a prefeito de Cuiabá pelo PT? Conquistando a opinião, o posicionamento e o voto da base do partido, dos filiados do partido, porque eu não tinha maioria na direção do partido. Em 2014, da mesma forma, eu só fui candidato a governador porque eu conquistei na base do partido os votos necessários para ser candidato. Porque Então, se dependesse da cúpula do partido, você não era candidato. eu não era candidato. Ou seja, foi na convenção, o bicho pegado lá e você pegou... Então o Lulão não defenderia você para governador, no caso, é isso? Não, o Lula, assim, É tipo um seja... 2014, etéreo, né? assim, Etéreo, tá preso, eu acho. o PT Nacional quis candidatura própria em Mato Grosso. Isso ajudou. Mas o PT Nacional não bate o martelo, não diz quem vai ser candidato ou quando vai ser. Entendi. Porque o PT tem um estatuto, pouca gente conhece isso. Os partidos tradicionais têm cacique. Tem quem manda e tem quem obedece. Você sabe desde sempre quem é o presidente estadual do PMDB em Mato Grosso. Você sabe desde sempre quem manda no DEM em Mato Ele Grosso. não morre, né, cara? Esse cara que tá falando, né? É verdade. Um Munhá, cara. O governador do estado é filiado ao DEM e não manda no DEM. Porque o DEM tem cacique. Daí não, agora você fala direito, mudou. Mudou o nome Agora agora. é cara. Brasil... União Brasil, né? Essa União Brasil fusão aí. 44, que é da arma do 44? Cara, que escolha de péssimo gosto esse número. Gente do céu. O número dá pra escolher, é isso? Será? Dá pra escolher o Lógico que número? não. Na verdade, eu acho que você deve ter lá as opções de números disponíveis e você escolhe um. Então, assim, que pior do que o 38 do Bolsonaro. Que não decolou, né, inclusive. Que não decolou, que ele não deu conta de... Então, o Estatuto do PT determina, olha, o calendário eleitoral do partido abre em fevereiro. Até tal dia do mês de abril, quem quiser aliança com outro partido tem que defender, e aí é convocado um encontro dos filiados para decidir. Massa, cara. Interessante. Ninguém apresentou, abre-se um prazo para inscrição de pré-candidaturas a prefeito ou a governador. Se inscreve eu e você. Nós vamos debater com os filiados e uma prévia irá escolher quem será o candidato a prefeito ou a governador do PT. Então eu era minoria na direção do partido, no diretório, na executiva estadual, e eu consegui a maioria dos votos na base do partido para ser candidato a governador. Aí eu pergunto a vocês, eu conseguiria isso em outro partido? Eu não conseguiria isso Não em outro partido. No DEM, muito menos, no Munhá aqui de Cuiabá. Então assim, eu construí a minha trajetória no movimento estudantil, depois no movimento sindical, depois como trabalhador do SUS, depois nos mandatos que eu exerci, no PT. Então eu não consigo me enxergar fazendo política fora do PT. Eu tenho críticas ao PT. E o PT é um partido que tem essa capacidade de exercer a crítica no debate interno. Nós temos a nível nacional várias tendências partidárias que disputam a direção do partido uma vez a cada 3 anos. Com posições políticas diferentes. Tem tendências no PT que criticam de forma muito forte o que foi o governo Lula, por exemplo. Sério mesmo? Tem tendências no PT que foram contrárias ao ProUni, porque entendiam que ao invés de dar isenção de imposto para a universidade privada, para abrir vaga de bolsa para estudante que não tenha condições de pagar, defende que não. Ao invés disso, pega o dinheiro do imposto e fortalece a universidade pública. Então, assim, tem posições diferentes dentro do PT que debatem. Essa imagem eu não tinha, porque dá a impressão assim que o Lula sempre foi tão hegemônico lá no PT que o PT não tem um sucessor hoje por causa disso. O PT é feito em torno do Lula. Não tem assim, o Haddad, por exemplo, não conseguiu
A Dilma não conseguiu. Então, assim, é pensar que o Lula é o, tipo... tudo o PT orbita em torno do Lula, é a impressão que eu tenho. O Lula é a maior liderança do PT, o Lula é muito maior do que o PT, o Lula é quem construiu, é quem fundou o PT, Sim. é quem mobilizou todas as pessoas que construíram o PT no país. O Lula, no início da década de 80, veio em Mato Grosso, lá em Diamantino, encontrar o seu Aparício, que era um poceiro, assentado, lutador da reforma agrária lá em Diamantino, no final da década de 70 e de 80, para trazer o seu Aparício para fundar o PT, para ser o primeiro presidente estadual do PT. A história... O seu Antônio Duarte, aqui do Pedregal, que era militante de ocupação de bairro. Cuiabá, antes dos governos do PT, se você olhar o crescimento da cidade, foi todo produto de ocupação irregular. Se você cortar Miguel Sutil, corta Miguel Sutil para dentro da Miguel Sutil e para fora da Miguel Sutil. Foi tudo resultado principalmente de ocupação nas décadas de 80 e 90. É verdade. Pedra 90, Osmar Cabral, Santa Laura, Jardim Fortaleza, Jardim Liberdade. Se você vem aqui, ó, Altos da Serra, Doutor Fábio, se você vem Doutor Fábio, Umuarama, Três Barras, você vai lá, 1º de Março, Jardim Vitória, Jardim Florianópolis, todos os bairros que são produto, Novo Colorado, se você vai para a região oeste, Novo Colorado. Caramba, conhece mesmo o Cuiabá. Então, foi vereador 2 vezes, cara. Eu sempre, Cuiabá tem um arco no entorno. Pega o mapa de Cuiabá, você tem um rio, você tem um arco que é a Miguel Sutil, você tem a cidade que está dentro desse arco fechado pela Miguel Sutil, e você tem a cidade que está fora. Essa cidade que está fora, a maior parte dela foi produto de ocupação da luta do povo trabalhador. E muitos desses militantes, lá na década de 70, 80, 90, vieram para o PT, para formar o Partido dos Trabalhadores. Então, e as tendências foram se formando, porque o PT nasceu da Igreja Católica, das universidades, do movimento sindical, do movimento de luta por terra, das escolas. Então é essa pluralidade que formou artistas, que formou o PT. O Lula, pela capacidade dele o Lula, assim, de agregar, cara. Ele é carismático, ele tem um agregar. carisma. Eu lembro em 2003, eu estava no início do meu mandato de vereador, não sei se vocês recordam disso. A Câmara funcionava ali na Getúlio Vargas, num prédio que hoje... O fórum. Logo depois do fórum. É o Juizado Criminal. É o Juizado Criminal. O Juizado Criminal lá hoje, né? Funcionava ali. E aí nós resolvemos ocupar a Assembleia, tinha saído ali do prédio onde hoje é a Câmara e tinha ido para o prédio atual. E nós resolvemos fazer uma ocupação do prédio lá da Assembleia. Eu fui um dos cabeças da ocupação, quem pulou janela lá para poder ocupar o prédio, dizer, não, isso aqui vai ser da Câmara agora, isso aqui não vai ser... Sério mesmo? Foi assim, cara? Foi uma ocupação que aconteceu de Jorge, todos os vereadores na época. Quem que era o governador, você lembra ou não? Era o Blairo Maggi. Eu ia chegar nessa... Desculpa, eu lembrei disso para chegar na história do Lula. Aí nós ocupamos, eram 19 vereadores, todos os 19 vereadores foram para lá, dormimos lá, passamos uns 3 dias acampados dentro lá do prédio da Câmara, né? E depois nós fomos fazer uma agenda com o governador, que era o Blairo Maggi, para poder pedir o prédio, né? E foram todos os vereadores para essa audiência. E na audiência ali, um vereador, eu não lembro quem, perguntou, mas ô Blairo, você tá muito próximo do Lula, né? Que história que é essa, né? Isso no início do mandato do Blairo. Aí o Blairo falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você não gosta do Lula, não fique perto dele. Porque se você ficar perto dele, você vai passar a gostar dele. Eu guardei isso naquele dia, porque é exatamente isso que o Lula... Você já conhecia o Lula ou não? O que o Lula é. Eu, no meu tempo de movimento estudantil, eu já tinha, ido em algum evento que o Lula tinha passado por lá, mas nunca tinha falado com o Lula, não tinha convivência com o Lula. Mas o Lula é exatamente isso, é o que todo mundo fala a respeito dele. É uma pessoa extremamente simples, extremamente simples. E que tem uma inteligência que não tem Albert Einstein. Alguém um dia vai ter que estudar
O Lula, por essa capacidade dele, ele conseguiu no governo dele acabar com a fome, tirar a população brasileira da miséria, gerar um cenário de pleno emprego. O Brasil teve pleno emprego nos governos do PT. Inflação sob controle, pleno emprego. Em 2002, eu não sei se vocês lembram, a briga, o Garotinho foi candidato a presidente da República, e a defesa que o Garotinho fazia era de salário mínimo de $100. Vocês lembram? Lembro. O salário mínimo era $60. No final dos governos do PT, o salário mínimo era $300. Ninguém imaginava que isso pudesse existir no Brasil. Foi quando a empregada doméstica foi colocar sua filha na universidade, foi andar de avião. Então, dentro dos marcos do capitalismo, o Lula fez uma revolução no Brasil, nos marcos do capitalismo. Mas que eu tenho, Jorge? Isso aí. Uma pena que depois, assim... Porque os bancos ganharam muito dinheiro no período em que o PT governou o país. Mas graças ao Lula também. Hã? Isso que eu ia te falar. Lúcio, dá a mão aí. Vamos passar um álcool em gel aqui. A política econômica do Lula, de Dá pra aumento de somar também. juros e tudo mais, para controlar também o gasto, que é importante também, para você entender isso. Ah, o governo aumentou, o Lula aumentou o juros. Sim, porque senão as pessoas não paravam de consumir. Tem uma hora que o consumo tem que ser um pouco, de fato, economicamente falando, freado. Só que a impressão que eu tenho que o Lula fez, para a pessoa que está ouvindo entender, de maneira mais simples. Imagina, Jorge, que você pega um cartão de crédito da Assembleia, sem limite, e fala assim, Jorge, gasta aí. Ele gastou um cartão de crédito que estava com muito crédito, só que a conta chegou depois que ele saiu do mandato. Porque a Dilma teve muita dificuldade, se você lembra no começo. Então, assim, de fato, o Lula fez tudo que você falou que o Lula fez, ele fez. Na minha opinião, não foi muito responsável economicamente. Porque, de fato, imprimiu dinheiro, ele... Não imprimiu dinheiro, não, Rafael. Imprimiu dinheiro. E assim, o Lula governou o país por 8 anos, depois a Dilma por 4 anos, e foram 12 anos de prosperidade no Brasil. O Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo. Então não foi algo do tipo irresponsabilidade num período curto, porque se você faz algo que é irresponsável, você não consegue sobreviver por igual muito Bolsonaro, tempo com aquilo. 2 anos já fez 2 merda. anos já foi suficiente para a população perceber que padrão de governo ou de não governo nós temos hoje no Brasil. Então, assim, foram 12 anos em que o Brasil alcançou um outro papel no mundo. E não é por acaso que aconteceu tudo o que aconteceu depois, porque o segundo mandato da Dilma já foi um segundo mandato em que nós fomos sabotados por uma articulação no Congresso Nacional capitaneada pelo tal do Eduardo Cunha. Aí depois veio Lava Jato, veio tudo isso. E assim, é impressionante como a história, a história é quem diz a verdade. A história acaba se alinhando no tal momento. Chega um momento que a verdade vem. Vem por causa da história. Vem. Sim. Então assim, Jorge, você é advogado. Sim. Você sabe, você consegue entender como foram os processos a que o Lula foi submetido. Tá, mas o Palocci chegou a devolver dinheiro pro Palocci, cara. Tá, mas assim, Posso teve falar muita gente que fez coisa errada. Posso dar o meu ponto de vista aqui? A gente vai Porque a corrupção no Brasil ela é meio que estrutural. Ela é endêmica. É endêmica, ela é meio que estrutural. E não é só no Brasil, é no mundo. Assim, corrupção existia lá no tempo de Cristo. Judas traiu Jesus por 7 moedas. Então, assim... Posso manter uma inteligência do nosso bate-papo? Comigo aqui presente não. Posso banheiro enquanto estão para ter uma inteligência? Pode. A gente vai ter congruências de pensamentos acerca da personalidade, da inteligência internacional de relações públicas do presidente Lula. Mas em relação, assim, a essa questão de corrupção, acho que a gente não vai chegar a ponto nenhum, porque a gente pensa diferente, Lúdio. Né? Eu concordo com você. A minha visão, opinião técnica, jurídica, é que o processo judicial, não apenas do Lula, mas de qualquer político que detenha um poder financeiro muito grande para se defender, cara, a gente nunca vai chegar no fim. Entendeu? A gente não vai ter, cara. Esquece. A gente nunca vai chegar num ponto de falar assim, condenamos um corrupto. Não no nosso país, cara. Gostou desse vídeo? É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. compartilhe com seus amigos. Valeu!